Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal Sobrou na Conta. E para quem não me conhece ainda, eu sou Danilo Marinho, sou especialista financeiro e eu te ajudo sim a ver o seu dinheiro sobrar todo mês em até 90 dias, mesmo que você nunca tenha conseguido se organizar financeiramente antes. E hoje nós vamos falar sobre o porquê que o dinheiro ele não sobra por acaso, não é mágica não é passe de mágica, não é receita milagrosa, tá bom? Antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta que é bem direta, tá? Eu vou ser direto ao ponto com você aqui. Se eu abrisse hoje, você vai me responder com sinceridade. Se eu abrisse o seu extrato hoje, seu extrato bancário, então a sua fatura do cartão, você conseguiria dizer para mim em 10 segundos quanto que realmente sobra para você de dinheiro todo mês? Se essa pergunta aí já te deu um certo desconforto, fica comigo aqui porque essa live é exatamente sobre isso, essa live é exatamente para você. Porque não existe isso de esse mês sobrou porque deu sorte. Esse mês foi diferente, esse mês eu consegui. O que existe é decisão, ou então, no pior dos casos, a falta dela. E quando você não decide antes do mês começar, o que você quer que sobre, o mês decide por você. Qualquer coisa que for sobrar é o mês que vai decidir para você. Você está na mão do palhaço. É assim, você não tem rumo. Né? Qualquer vento que sopra é para onde você está indo financeiramente. E o problema é que o mês, por incrível que pareça, ele nunca vai decidir a seu favor. Se você trabalha, ganha o suficiente, não está passando fome, não está no zero absoluto, mas chega no fim do mês com aquela sensação estranha de que você, né, de que o dinheiro ele passou pela sua mão e não ficou. Então, essa conversa aqui é exatamente para você, especialmente se você vive dizendo que o problema é que você ganha pouco, meu amigo, minha amiga. Ou que quando você ganhar mais, você vai conseguir se organizar financeiramente. Tá mentindo para você, tá mentindo para o seu futuro, tá mentindo para o seu dinheiro, porque não vai acontecer. Deixa eu só fazer um ajuste nosso aqui rapidamente um ajuste técnico. Deixa só eu organizar isso aqui rapidinho, tá? Deixa eu só ver, espero que o áudio esteja chegando para você com clareza. Tá bom, só mais um minutinho aqui. Ok, vamos lá. Vamos seguir firme na nossa live aqui, porque aqui no Sobrou na Conta a coisa não para não. E eu estava dizendo o seguinte, se você trabalha, você ganha o suficiente, não está passando fome, né? É claro, não está naquela situação desesperadora, também não está no zero absoluto, mas chega no finalzinho do mês com aquela sensação estranha de que, oh meu Deus do céu, um minutinho mais. O que é que está passando aqui? Parece que a gente está com alguma instabilidade. Ué? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ok, probleminhas técnicos ao vivo é assim mesmo. Sempre acontece, mas agora a gente tá ao vivão. Vamos lá. Então é isso aí, tá? Eu vinha dizendo que se você realmente tá nessa situação, né, tá com aquela sensação estranha que o dinheiro passou pela sua mão e não ficou, essa conversa é realmente para você, porque é importante você entender, né, especialmente para você que vive dizendo que o problema é o salário, né, o que ganha, que quer ganhar mais, que quando conseguir chegar lá, você vai se organizar financeiramente. Esse aí, pessoal, é um dos maiores enganos que existe
quando o assunto é o seu dinheiro. As pessoas acreditam realmente que a sobra ela é consequência direta do salário, do quanto você ganha. Que primeiro você ganha mais e depois você se organiza. Está invertida essa ordem. A realidade ela funciona exatamente ao contrário. Primeiro você vai ter que decidir e depois o dinheiro ele vai te obedecer. Se hoje você não decide o destino do que você ganha, só vai fazer você gastar em um nível mais alto. Isso não é uma opinião minha. Isso aí é comportamento humano. Inclusive, pesquisas de comportamento financeiro mostram sim que é algo bem consistente, conforme é uma coisa bem consistente, conforme a renda aumenta, os gastos eles vão aumentando junto. E a capacidade de você poupar quase não muda quando não existe uma decisão prévia, uma coisa que você antecipou, que você se programou, ou seja, o salário ele cresce sim, mas a sobra ela continua praticamente a mesma, ou simplesmente ela não existe. Quando a renda aumenta e não tem uma decisão prévia, o padrão de vida ele sobe junto. O aluguel melhora, o carro melhora, o mercado vai ficando mais caro, porque você passa a comer alguma coisa de mais qualidade, porque você não comia antes. Né? Aquela marca que você queria e não tinha coragem de comprar, você começa a ter mais coragem para comprar. Né? O cartão ele vai ficando mais solto, ele vai ficando mais à vontade, e no finalzinho a sensação continua a mesma, que você trabalhou, ganhou dinheiro, mas o dinheiro não ficou com você. Mais renda sem decisão não gera sobra de dinheiro, não sobra reserva, gera gastos mais caros, essa é a realidade. Esse padrão aí, ele é tão antigo que já aparece em um dos livros mais clássicos sobre dinheiro, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, que inclusive é uma leitura que eu recomendo para você, tá? Que é do George Clason. E é interessante notar que a primeira regra do livro não fala de investimento sofisticado, não fala de juros compostos e também não fala de bolsa de valores. Ela fala de algo extremamente simples. Pagar a si mesmo primeiro. Olha que regra simples. Pagar você em primeiro lugar, primeiro do que as suas dívidas, primeiro do que qualquer boleto que você tenha. Esse princípio ele atravessou gerações por um motivo muito claro. Ele não depende de economia boa, não depende de sorte. O país não precisa estar surfando uma onda de economia boa. Não tem nada a ver com inflação, não é sorte, não depende de você ganhar muito dinheiro, não. Ele depende exclusivamente de decisão, das decisões que você toma. É justamente por isso que funciona há décadas. Em países diferentes e em realidades completamente diferentes, isso também funciona. Na prática, pagar a si mesmo, pagar você em primeiro lugar, é você decidir antes do mês começar, concorda? Que uma parte do dinheiro simplesmente ela não entra na conta do gasto. Significa você tirar esse valor da disputa do mês. É o valor para você, antes dos boletos. Desejos que você tem, imprevistos, que tendem a acontecer, e acabam decidindo por você para onde o seu dinheiro vai. Aqui eu preciso reforçar um ponto que é muito importante. Decidir não é você controlar cada centavo. Decidir não é virar fiscal da sua própria vida. Decidir é você dar um destino para o seu dinheiro antes mesmo dele sair da sua mão. Quando você não decide, o dinheiro ele vai decidir sozinho, ele vai para onde ele quiser. E ele sempre encontra o lugar que ele deveria estar indo. Pensa numa situação bem comum do dia a dia, por exemplo, que é você entrar no Uber sem você dizer o destino para o motorista. O carro vai andar, vai começar, o tempo vai passar, o dinheiro vai ser cobrado, mas você não chega onde você queria, porque nunca disse para onde você estava indo. É a mesma coisa com o seu inconsciente. Você precisa dizer para ele para onde você quer ir financeiramente, previamente. Precisa estar organizado. Com o dinheiro é exatamente assim. O mês anda, os boletos eles vão passando, o cartão ele funciona, mas no final você não chegou onde é que você queria,
Porque você nunca decidiu o destino do dinheiro que você quer que sobra para você. Eu vou te dar agora um exemplo hipotético, mas que é extremamente comum. Talvez você se reconheça nele. Imagina uma pessoa chamada Ana, por exemplo. Vamos pegar a Ana aqui como exemplo, que tem 38 anos, ela é CLT, tá bom? Trabalha com carteira registrada e ganha mais ou menos aí de 8 mil a 9 mil reais por mês. Não passa aperto extremo, consegue pagar as contas, sair de vez em quando e viajar uma vez por ano. Olha que legal. Mas ela nunca consegue guardar dinheiro. Todo mês é a mesma história. Ela paga as contas, usa o cartão, resolve a vida e quando percebe o mês já foi, já acabou. E ela sempre pensa o seguinte: mês que vem eu começo a me organizar para fazer sobrar. O que muda a vida da Ana não é um aplicativo novo, não é uma planilha mirabolante com fórmulas mágicas e nem é você cortar tudo que dá prazer para você, que dá prazer na sua vida. A única coisa que muda é uma decisão simples antes de começar o mês. Ela decide que R$ 300 não são para você gastar. Não importa com o quê, não importa o motivo. Você vai reservar esses R$ 300, não são para gastar, tá bom? Aqueles R$ 300 já tem um dono antes do dinheiro cair na sua conta. Nada mais vai mudar. A renda é a mesma, a vida é a mesma, os problemas continuam existindo da mesma forma, mas agora o mês ele precisa se virar com um pouco a menos que você reservou para você, que eu reservei para mim, que a Ana reservou para ela. E pela primeira vez o dinheiro ele começa o quê? Ele começa a obedecer a uma decisão que você teve. E aí não são mais impulsos. Não foi o valor que mudou a vida da Ana. Foi o ato de decidir antes, de se programar, de dizer para si mesmo: eu sou mais importante do que as dívidas que eu tenho, do que os boletos que estão para vencer. Eu sou o grande merecedor do meu rico dinheirinho, do dinheiro que eu trabalho tão duro para conquistar. Talvez agora você esteja aí até pensando, mas eu não tenho disciplina. Eu não consigo manter a consistência, Danilo. Eu já tentei antes e não deu certo. E aqui está outro ponto importante. Você não precisa de mais disciplina. Olha que coisa interessante. Você precisa sim de menos decisões no meio do mês, bagunçadas. Você precisa decidir antes, porque causa muito menos do que resistir todos os dias. A maior parte das pessoas tenta se organizar do jeito mais difícil possível. Começa pelo controle extremo, tenta anotar tudo, vigiar cada gasto pequeno, brigar com o próprio comportamento. Isso não funciona no longo prazo para quem vive a vida real e a gente sabe disso. O jeito que funciona é muito mais simples. Decisão antes do mês. Valor possível, aquilo que é possível para você guardar e fazer isso com constância, manter a consistência. A sobra ela vem antes do controle e não vem depois. Ela vem na decisão que você faz antes de controlar tudo. Se você quiser começar hoje de forma prática e realista, sem planilha complicada, faz uma coisinha só. Se compromete com isso. Antes do próximo mês começar, ok? Responde com honestidade a seguinte pergunta. Então, fevereiro acabou de começar, estamos no comecinho do mês, ainda dá tempo. Tá bom de já fazer isso aí. Responde com honestidade a seguinte pergunta. Qual que é o valor mínimo que eu consigo fazer sobrar sem eu sofrer? Sem eu ter que mudar a minha vida drasticamente? Não é o valor ideal. Pensa comigo, não é um valor ideal, porque se você for colocar já no princípio com o valor ideal que você quer, vai ser muito grande. Vai ter que ser o valor possível, porque a gente sonha grande, né? A gente começa a fazer plano e aí já começa a achar que dá para fazer a reserva de 1 ano, de 2 anos, já assim no piscar de olhos. Não é assim, tem que ser com calma, porque não é o valor ideal, é o valor que é possível para você no momento. Quem espera o ideal não vai começar nunca. Quem começa com o possível, aí sim começa a construir o ideal. Quando você entende isso, põe isso na sua cabecinha aí, muita coisa começa a mudar.
Você para de se culpar, para de achar que o problema é a falta de força de vontade sua. Você para de achar que o dinheiro não é para você, como a gente já cresceu aprendendo, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é isso, é aquilo. Você então entende que organização financeira não começa no gasto, começa nas suas próprias decisões. E a decisão, ela tem sim, grava isso, a decisão ela tem que ser feita antes do seu mês começar. Tá? Mas como nós estamos aqui hoje, dia 3, né? 3 de fevereiro, está no começo do mês, dá tempo de já fazer agora, já aproveitando essa live aqui do Sobrou na Conta, nesse comecinho de fevereiro, tá joia? Nesse ponto aqui é importante demais você entender que organização financeira começa na decisão. Vou ficar repetindo isso aqui porque é importante. Eu estou falando de algo que muda completamente a forma como você enxerga o dinheiro todos os dias. Porque a partir desse momento, você deixa de viver no modo reação e aí você começa a viver no modo de intenção. Você cria uma intenção para o seu dinheiro. Você cria uma intenção para o seu futuro. Você já diz para o seu inconsciente que agora você tem intenção, tem um plano, estou decidido a fazer isso. Antes disso, tudo o que acontece com o seu dinheiro é só pura reação. Você está reagindo a impulso, a desejo, e aí o dinheiro perde o rumo mesmo. Reage aos boletos, você reage àqueles convites que você recebe, churrasco fim de semana, né, quando não está podendo, aquele presente que você quer dar, aquela roupa, aquele sapato, aquela bolsa. E aí, como é que fica? Você reage ao cansaço, porque você está cansado, você não para de trabalhar. E aí, quando você está cansado, o dinheiro, gastar o seu dinheiro, passa a ser uma forma de você querer se recompensar, tá bom? Você fica reagindo a essa ansiedade que nunca acaba. Você ganha, gasta e você fica torcendo para o dinheiro sobrar. E o que adianta você torcer para o seu dinheiro sobrar? Torcer nunca foi estratégia, nunca vai ser. A maioria das pessoas vive o mês inteirinho resolvendo urgências, mas nunca constrói prioridade de verdade. Deixa eu te dizer, deixa eu te trazer uma cena que é muito comum, eu vejo muito aqui no meu canal. Chega a fatura do cartão, você abre a danada, olha o valor, suspira e pensa o seguinte: mês que vem, só no mês que vem, eu vou organizar isso aí melhor. Não é assim que a gente fala, vamos ser sinceros. Escreve aí para mim no chat, coloca nos comentários aí, porque eu sei que isso acontece com você também. E o problema é que o mês seguinte chega exatamente igualzinho ao mês anterior. Agora faz um teste rápido aí, só para você. Pensa nos últimos 3 meses em algum desses, e algum deles você, se algum deles, né, você decidiu antes do mês começar, quanto é que você queria que sobrasse? Faz esse raciocínio comigo, faz esse exercício agora. Só nós dois aqui, vamos lá. Em qual desses, né? É um exercício rápido. E nos últimos 3 meses, qual deles você decidiu antes do mês começar o quanto que você gostaria que sobrasse para você? Ou foi em todos os meses, você apenas foi vivendo ali, pagando, resolvendo e torcendo para o dinheiro sobrar? Quem decide antes não vive um mês perfeito, tá bom? Quem decide antes não vive um mês perfeito, vive um mês possível, vive um mês consciente que o seu dinheiro ele tem uma função, não só um destino aleatório. Tem que parar com essa aleatoriedade do dinheiro, dele ir para qualquer lugar sem controle. E isso traz uma tranquilidade que muita gente nem sabe que é possível de você sentir, porque nunca experimentou isso. Sabe aquela sensação de que mesmo com problemas, você sabe aonde é que você está pisando? Olha que bacana. Um ponto importante que quase ninguém fala é que decisão financeira não é matemática,
é emocional. Quando é que a gente vai entender isso de uma vez por todas? Se fosse só conta, ninguém ia estar endividado. O que atrapalha as pessoas não é a falta de inteligência, é excesso de desgaste mental por causa do dinheiro. Tomar decisão o tempo inteiro cansa, desgasta, esgota, é ou não é? E quando você chega cansado no final do dia, o dinheiro ele vira conforto rápido. Ele vira recompensa, alívio. É aí onde ele vai. E não tem nada de errado em você querer conforto, né? A gente sabe disso. O problema é você usar o dinheiro como anestesia e sem perceber, o que é pior. É pior ainda porque você faz sem perceber. Quando você decide antes do mês começar, quanto vai sobrar? Aí sim você tira o dinheiro do campo da emoção, dessa emoção diária, e você leva ele para o campo da consciência mensal. Tá entendendo? Consciência tua para o mês inteiro, para todos os meses, para o ano inteiro. Você não precisa mais decidir todo dia se você pode ou não pode. Aquela decisão ela já foi tomada, já foi planejada, já está organizado, está no automático. Isso reduz a ansiedade. Tem uma coisa que você está no automático dos gastos. A outra coisa, imagina você ficar no automático da tua poupança. Você criar isso e fazer isso de forma automática. Olha só como que a sua reserva vai começar, o seu dinheiro vai começar a sobrar com mais intensidade. Isso reduz a sua ansiedade, reduz a sua culpa, vai reduzir também a sua sensação de descontrole e de desconforto financeiro todo mês. Desconforto para a sua família, para você. Muita gente confunde a organização financeira com privação. Está errado. Acha que organizar acha que deixar de viver, que organizar é deixar de viver. Mas a verdade é o oposto. A desorganização é que custa muito caro. A desorganização ela rouba toda a sua paz, rouba sono, rouba a sua liberdade, rouba o seu futuro financeiro. Organização não é sobre parar de gastar, é sobre gastar com clareza, com consciência. É sobre você escolher antes o que realmente importa. Prioridade. O que acontece é que muita gente comete um erro muito comum, que é achar que se organizar o seu dinheiro, significa você controlar tudinho, exatamente tudo ao mesmo tempo. Não significa isso. Significa você escolher um ponto de partida simples e sustentável. Que quem tenta organizar tudo de uma vez só, geralmente desiste muito rapidinho. Não dá para fazer isso, porque cria um sistema que não cabe na própria rotina. Você acha mesmo que dá para organizar uma vida financeira de uma década, de 2 décadas, de 3 décadas, sei lá quantos anos que essa desorganização vem como uma bola de neve, crescendo, crescendo? Não dá para fazer isso rapidamente, não tem milagre. Organização financeira ela precisa caber na vida que você tem hoje, não na vida ideal que você imagina ter um dia. Por isso que começar decidindo quanto é que vai sobrar é tão poderoso. Porque não exige que você mude tudo de uma vez. Exige sim que você mude uma coisa só de cada vez, uma coisa só por vez. E uma coisa bem específica. É como girar o volante de poucos graus, entende? Virar o volante por poucos graus, mas na direção certa. Com o tempo, o caminho ele vai mudando completamente. E outro ponto importante é você entender que sobra não é o que resta. Sobra é o que você protege para você. Se você deixa para ver se sobra, não vai sobrar, meu amigo. Porque sempre vai existir algo que parece mais urgente no curto prazo. Sempre vai ter uma justificativa plausível para aquilo. Sempre vai ter uma exceção. E quando tudo virar exceção, aí acabou, não tem mais regra. Concorda comigo? Espero que você esteja acompanhando esse raciocínio comigo aqui nessa live de hoje, nossa, às 8h38. Está muito boa. Eu gosto demais de vir aqui ligar a câmera para conversar com vocês, bater um papo legal.
honesto, sempre verdadeiro, sempre de graça, é tudo na faixa, tá aí o conteúdo para você aproveitar. Então eu quero dizer o seguinte, que pessoas que conseguem construir reserva tranquilamente com previsibilidade financeira não são pessoas que nunca erram, tá? Não tem nada a ver com isso. Não tem pessoas perfeitas que nunca erram e que fazem a coisa acontecer. A pessoa é gente como a gente, né? Gente como eu, como você, tá? Eu já estive por muito tempo nessa situação de finanças enrolada, toda bagunçada. Eu vivi por muito tempo desse jeito. E aí é por isso que eu consegui, depois de muito tempo, conseguir organizar isso com base na minha própria experiência e erros que eu cometi. Tá? Porque não é assim de nunca errar, não. Sempre tem os erros e os tropeços no caminho. Mas são pessoas que erram, mas erram dentro dos limites. Elas não colocam o futuro inteiro em risco por causa de um mês que foi ruim. Elas criam, sim, amortecedores. E esse amortecedor começa exatamente nessa decisão inicial sua. Talvez você esteja ouvindo tudo isso aqui pensando o seguinte, que na sua realidade isso não funciona. Talvez você esteja pensando isso. Danilo, estou aqui com você, estou te ouvindo, cara. Acho o que você está falando faz sentido, mas para mim não funciona. Acha que a sua renda ela varia, né? Você pode ser um empresário, pode ser um autônomo e a sua renda ela pode ser variável, né? Você pode achar que os seus gastos eles são todos imprevisíveis ou muitos deles são imprevisíveis, que a sua vida é diferente da de todos os outros. E é justamente por isso que você decidir antes é ainda mais importante, muito mais importante. Quem tem renda variável não pode viver sem decisão. Né? Quem vive no improviso financeiro paga juros emocionais e são muito caros. Se você decide antes, não significa que você vai engessar a sua vida. Significa sim criar um mínimo de previsibilidade dentro daquele caos todo que a sua vida está. Significa você dizer o seguinte, independente do que aconteça, isso aqui eu vou preservar. E esse tipo de postura muda completamente a relação que você tem com o dinheiro. Com o tempo, algo interessante começa a acontecer. Você começa a perceber gastos que antes passavam despercebidos. Esse é o processo. Não porque você está fiscalizando, mas porque agora você tem um objetivo claro. O dinheiro ele deixa de ser algo abstrato para você e ele passa a ter propósito. E quando o dinheiro tem propósito, pessoal, ele passa mais, né? Ele pesa mais na hora de você gastar. É isso que acaba acontecendo. Quando o dinheiro tem propósito, ele vai pesando, sim, mais na sua consciência na hora de você gastar com bobeira. Não por medo, mas porque você criou uma consciência financeira saudável. E aqui entra a virada da chave. Organização financeira não é sobre ser rígido, é sobre você ser coerente. Coerente com o que você quer construir, coerente com o que a vida que você quer ter, coerente com o futuro que você diz que é o mais importante para você, para sua família. Se você diz que você ter tranquilidade, mas nunca proteger nenhuma parte do seu dinheiro, existe aí uma incoerência, concorda comigo? Se você diz que quer segurança, por exemplo, mas você vive esperando sobrar dinheiro, algo vai precisar ser ajustado na sua vida financeira, no seu orçamento mensal. E o ajuste ele começa na decisão, e não é na planilha não, é na prática. Com o passar dos meses, aquela decisão pequenininha começa a gerar algo muito valioso, começa a gerar confiança para você. Confiança em você mesmo, confiança de que você consegue sim manter um compromisso simples com o seu dinheiro. A confiança, ela gera constância. Constância vai gerar resultado. E resultado, meus amigos, vai gerar motivação para você continuar. Porque a motivação dessa vez, ela não veio antes. Ela vem depois. Ela vem do jeito certo. É assim que o dinheiro começa a sobrar. Não por mágica, não é por sorte também não, de jeito nenhum. Mas é porque você
finalmente assumiu o papel de decidir antes e não de apenas reagir depois que a coisa já aconteceu. Agora, se isso aqui faz sentido para você, se tudo que eu disse, ou algumas coisas do que eu disse, fez sentido para você, guarda essa frase e começa a aplicar já no próximo mês ou nesse mês aqui mesmo, não perde tempo não. Decidir antes quanto vai sobrar. Decidir antes o quanto vai sobrar de dinheiro para você antes de começar a gastar. E se você quiser continuar aprendendo como você transformar essa decisão em realidade, continua aqui comigo no perfil do Sobrou na Conta. Porque é exatamente isso que eu ensino por aqui. Eu te ajudo a ver o seu dinheiro sobrar todos os meses. Mesmo que você nunca tenha, meu amigo, minha amiga, conseguido se organizar antes. Segue o canal. Dá um curtir. Se está no YouTube, vai lá, se inscreve no nosso canal. Vem aqui, se não é ainda seguidor do nosso canal aqui no Instagram também, passa já a me seguir agora. Compartilha com quem você acha que pode usufruir, que pode usar essa mensagem que eu passo aqui a seu favor para mudar, para transformar a vida financeira. Assim como talvez algumas palavras aqui podem transformar a sua. Tá bom? E lembre-se sempre, quanto mais você sabe, mais dinheiro você pode fazer. Foi um prazer estar aqui com você nessa live nossa de terça-feira e na quinta-feira estamos de volta às 8 horas da noite com mais uma live aqui no Sobrou na Conta, tá bom? Eu te vejo na próxima. Um grande abraço.